Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Endireitei, Andy aqui. E hoje resolvi fazer um vídeo totalmente diferente do normal, que eu faço aqui, geralmente faço sozinho, né? E hoje eu resolvi trazer minha mamãe pra participar comigo. Gente, ela vai responder algumas perguntinhas aqui, mas mais pra frente do vídeo eu explico isso. Chega de enrolação, bora rodar a vinheta. Gente, minha mãe veio aqui hoje para responder algumas perguntinhas sobre mim, sobre ela, sobre a minha sexualidade, sobre o que ela acha, enfim. E antes, mãe, de começar a gravar as perguntas, no caso, né, de fazer as perguntas, se apresenta, fala um pouquinho de você. Meu nome é Silvia e a única coisa que eu posso dizer nesse vídeo é que eu estou aqui porque eu tenho muito orgulho do meu filho. Anderson pra mim, Andy pra vocês. Ai, que fofa. Mãe, então vamos começar com uma perguntinha assim, bem básica, bem rápida, pra ver o que você tem a dizer sobre isso, tá? Bom, Se você acha que é uma fase eu ser gay, ou se algum dia você já achou que fosse uma fase ser gay. não é uma fase, né, gente? Porque se fosse uma fase, já teria passado, né? E não passou. Eu acredito que nem vai passar. Amém. Mãe, você acha que no país atual, onde moramos, Brasil, a discriminação é muito grande e você acha que eu sofro ou se um dia eu vou sofrer ou se já sofri, você sabe de alguma história, enfim. Já sofreu, né? Já sofreu muito até na escola, né? Teve que sair até do colégio porque Exato. era muita, como que eu posso Homofobia. dizer? Muita homofobia, né? E na época eu nem sabia o que era Isso, ser gay. e na época eu também não sabia de nada disso. Ele acabou saindo do colégio, né? Por conta de que queriam até matar ele. Então, para vocês verem desde quando isso vem acontecendo, desde que ele era criança, né? E nós, tanto eu quanto ele, sem saber o porquê de tanta homofobia, né? Tanto sofrimento, Tanto né? sofrimento. E hoje, né? Hoje a gente sabe o porquê, mas mesmo assim eu acho que a discriminação ela tá em toda parte, né? As pessoas elas não respeitam o ser humano, né? É a individualidade de cada um sabe o que quer seguir, o que quer ser, o que é. Eu acho que cada ser humano deve respeitar o outro. O meu limite acaba onde começa o teu limite. Exatamente. Mãe, aí a Nair. Eu não sei se é Nair ou Carol, me perdoe se eu estiver errado. Mas ela mandou o seguinte: já teve que se ausentar ou deixar de falar com pessoas que falaram ou fizeram piadinhas sobre a orientação sexual do Ander? E qual foi a sua reação de primeira, assim? Oi, Nair. Agradeço a pergunta. Bom, começando falando assim, piadinha sempre existiu, né? Desde dentro da nossa família. Na minha família me incomodava um pouco, porque eu acho que tinha que existir o respeito. Fora, talvez até tenha tido, mas eu não tive muito contato com isso. Até porque eu sempre protegi muito ele. Mas se eu tivesse que me afastar de algumas pessoas, eu acho que toda mãe, assim como eu, as mães que estiverem assistindo sabem que quando a gente é mãe, a gente vira leoa para defender nossos filhos. E eu não seria diferente, eu viraria uma leoa. Eu só não chegaria ao extremo de agressão, mas eu iria tentar dialogar, né? Conversar com a pessoa, fazer ela entender e ela respeitar o meu filho. E se não adiantasse, processo nela. Brincadeira. Mãe, aí a Vânia, minha prima linda, beijinho pra você.
Ela Beijo, querida. perguntou como foi lidar com a primeira vez que eu te apresentei um namorado ou ficante. Isso psicologicamente falando, tá, gente? Antes disso, eu nunca apresentei meu namorado pra minha mãe. Minha mãe conheceu apenas um ficante meu. Não mesmo, até eu iria falar isso, né? Nunca me apresentou namorado nenhum. Mas se me apresentasse esse rapaz do qual eu vou falar agora, eu sentia muita simpatia por ele. Tanto que eu também. acho que teria aceitado. Como Teria. aceitou, mãe, na verdade? Porque você sabia que a gente Sim, ficava. sim. Acho que se fosse ele, no caso, não sei, né? Se for outro, mas com o qual eu interagisse, tivesse conversa, conhecesse, né? Soubesse que nutria um sentimento legal pelo meu filho, por que não aceitar, né? Agora é uma pergunta minha, tá? Eu também fiz perguntas, não sou palhaço. Como foi pra você saber sobre a minha sexualidade e atualmente como é pra você? Bom, gente, no começo foi difícil demais. Demais mesmo. Eu não sabia como tratar ele, como dialogar com ele a respeito do assunto. Tanto que do meu quarto eu mandava mensagens pelo celular porque eu não conseguia olhar nos olhos dele para perguntar o que eu queria saber. Eu já não entendia se eu poderia chamar ele de Anderson ou se ele teria um outro nome para que eu chamasse. No começo foi bem complicado, até eu entender toda a situação, né? É um processo de redescobrimento, Realmente, né? é um processo. De se entender. E aí a gente ainda tá nesse processo, mas hoje eu me sinto mais preparada para ouvir, para entender, né? E só tenho a agradecer por ele ter me contado e por a gente estar tendo essa relação de hoje que a gente tá tendo, assim, que tá sendo maravilhosa, que a gente pode falar sem ter que esconder nada, né? Porque é muito ruim a pessoa ter que esconder o que é, o que faz, né? Eu que sempre fui uma mãe que sempre procurei ensinar que sempre se fala a verdade. De repente eu me vi numa situação em que meu filho tinha que esconder de mim o que ele era, né? Até que eu viesse a descobrir, até que ele viesse, né, a sair do armário, como ele diz, né? Que eu acho essa palavra meio feia. Ai, gente, armário tem poeira, eu não gosto não. Mas é assim, tá sendo melhor do que antes. E eu acredito que cada vez vai ficar melhor ainda. Você, em algum momento lá atrás, você sentiu que estava me perdendo? Logo antes ou até mesmo quando você soube sobre a minha sexualidade? Quando eu soube, não. Mas antes, sim. Porque eu pensava assim comigo, que ele me escondia as coisas. Porque uma mãe conhece seu filho, ela sabe quando ele tá escondendo algo dela. Eu só não sabia o que era. Mas lá no meu íntimo eu sabia que ele estava escondendo algo, né? Então até que eu soube o que era, realmente eu achei que eu estava perdendo ele pro mundo, para alguma coisa que eu não sabia identificar o que era, né? Mas graças a Deus Deus é fiel, ele trouxe à tona toda essa situação, né, para que a gente pudesse passar por ela, se conhecer melhor, porque também vem aí um conhecimento de um novo Anderson para mim, né, e de uma nova mãe para ele, porque são situações que não eram acostumadas a ter na nossa casa, na nossa família, e a gente teve que vir conversando sobre assuntos que nós já não conversava, né? A gente discutiu algumas vezes, né? Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa de me impor muito. Eu sempre impus quem eu era, sempre. Até hoje eu ainda sou assim. Eu chego nos lugares, eu imponho. Eu sou assim e tá tudo certo eu ser assim. E muitas vezes as pessoas não entendem que quando eu quero dizer que tá tudo bem eu ser assim, não é que as pessoas são obrigadas a engolir e aceitar, as pessoas são obrigadas a me respeitar. E tá tudo bem eu ser assim. Eu tenho que falar que tá tudo bem eu ser assim, porque pessoas como eu precisam do meu exemplo muitas vezes para poder entender que tá tudo bem serem elas. E acabou, entende? Então eu sempre fui uma pessoa que se impunha demais, né, mãe? Verdade. Enfim, seguindo,
Você ligou para o que as pessoas falavam por você ter um filho LGBT? Antes sim, né? Porque teve épocas que falavam e eu não Sim. sabia ou não queria ver, como eu já disse. Aí me doía, me machucava, eu queria esfregar ele na cara dos outros dizendo que ele era homem. Não que ele deixou de ser homem, né? Como vocês sabem que não é por ele ser gay que ele deixou de ser homem. Hoje eu entendo isso. Hoje eu vivo no meu mundinho com ele, o que os outros pensam, acham da minha família, não quer dizer nada pra mim mais. Mostrei as unhas porque antigamente ela falava que só mulher pintava unha. Ela falava que não podia, não sei o quê. Verdade. Ó, hoje, ó, aqui. Hoje me maquio, uso a roupa que eu quero, tenho unha grande, pinto meu cabelo, deixo meu cabelo crescer, faço o que eu quero da minha vida. E tudo com o apoio da minha mãe, porque ela sabe que isso tudo é uma construção social para que a gente Sinta melhor. seja imposto. Não. Não, e você se sente melhor assim, Hoje você em, dia, gosta? hoje em dia eu me sinto muito bem, assim. Mas essa questão de feminino, masculino é uma imposição social para que a gente viva numa bolha e a gente. Enfim, é papo para um outro vídeo. Mas hoje em dia ela entende, ela me respeita, ela me ama da forma que eu sou, não é, mãe? Verdade. Ótimo. Como foi o nosso relacionamento depois que eu me assumi? Essa pergunta eu acho que foi da Kátia. Eu tenho que verificar certinho, mas eu acho que foi da Kátia. Então eu só vou falar assim, boa tarde e obrigada pela pergunta. Eu acho que melhorou 100%. Se não foi 100%, por aí. Porque antes era como eu disse, coisas escondidas, né? E tudo que é escondido não é bom. A gente tem que sempre falar a verdade, né? E foi isso que eu sempre ensinei pra ele e tá aí, né? É o que eu tô fazendo, né, mãe? Verdade. Enfim. Vamos pra última pergunta. A última pergunta é a seguinte. Qual seria a sua reação se eu sofresse homofobia e você presenciasse? Já não teve essa pergunta? Não. Teve uma parecida. A resposta vai ser parecida também. Porque o que eu falei é algo assim que eu sinto. Como eu disse, mãe vira leoa para defender seus filhos, né? E eu viraria uma leoa para defender ele. Né? Eu tenho um casal de filhos, ele e a irmã, só os dois que eu tenho. Mas independente de ser ele ou ela, se eu tivesse que virar uma leoa para defender ela ou ele, seria a mesma coisa. Viraria uma leoa. E eu só não partiria por agressão física, porque eu acho isso um absurdo. Porque muito das coisas a gente se ganha no diálogo, na conversa. E mãe, agora pra finalizar o vídeo, o que você diria a mães que estão descobrindo que o seu filho é LGBT, que os seus filhos recentemente se apresentaram como LGBT para elas? O que você diria na questão de orgulho, assim, de ter um filho, de como é? O que você diria para uma mãe? Até mesmo para conscientização, porque a gente Isso sabe... é bem... a minha garganta chega até, né, embargar, dar um nó, porque falar de filhos é muito complexo. Mãe ela gera o filho 9 meses na barriga dela, ela espera aquela criaturinha nascer, é a primeira a pegar ele no colo, é a primeira a dar um beijinho, a dar um carinho. E aí eles se tornam assim, grandes, né? E de repente você vem a saber que seu filho é gay, sua filha é lésbica, e entre outras, né? Como eu posso usar essa palavra? Entre outras. Outra sexualidade. Isso. E você acaba sabendo. Eu, como mãe, o conselho que eu daria para as mães que hoje vierem assistir esse vídeo é: deem amor aos seus filhos, recebam eles de braços abertos quando você souber disso. Não deixa ele ir pro mundo, porque lá no mundo, o mundo é cruel, as pessoas judiam, as pessoas matam. Mesmo assim, eu tendo segurado ele dentro da minha casa, abraçado ele, dado amor a ele, ainda assim
não é 100% seguro de que ele não sofra dessa homofobia que existe aí fora. Porque ele não vai, como ele disse, ele saiu do armário. É a mesma coisa que ele saiu de dentro da minha casa, ele foi num supermercado, ele foi num shopping, ele foi numa pracinha. Gente, isso é só algumas das coisas que ele poderia estar fazendo e sofrer essa homofobia. Então, mesmo eu tendo abraçado e aceitado e dado o amor que ele precisava na época, não deixa de existir o medo dentro de mim de que algo aconteça com ele. Mas, mesmo assim, eu prefiro 1000 vezes ter dado esse passo e abraçado ele e dado amor do que eu ter jogado ele fora da minha vida, como muitos pais fazem. E não vai muito tempo, às vezes leva 1 dia, 2 dias, ver que seu filho foi morto, entendeu? Consequência da homofobia. Então... Isso quando os pais não matam, mãe. Porque também teve existe, também né? o caso de um menino, eu acho que eu vou achar a matéria e vou deixar aqui embaixo no box de descrição do vídeo, mas que a mãe e o padrasto se juntaram e mataram o filho porque ele se assumiu homossexual, sabe? Isso me dói pra falar. Na verdade, gente, eles não viram um bicho por causa deles serem homossexuais. Eles são gente, eles são seres humanos, eles merecem todo o respeito e todo o amor que a humanidade possa ter. Até entendeu? porque lá fora a gente já sofre, entendeu? Se a gente busca dentro de casa ter Em casa amor, é o refúgio, né? Exatamente. Em casa é o refúgio deles, Porque é o se a abraço gente da mãe, tem... é o carinho do pai. Exatamente, porque né? se a gente tem isso dentro de casa, a gente sai com a cabeça erguida e fala, eu sou assim, e daí? Sabe? Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu passo na rua, a pessoa grita, viadinho, eu sou mesmo, e daí? Sabe? Porque eu tenho orgulho de quem eu sou e eu tenho apoio de pessoas dentro da minha casa que me amam e me entendem da forma que eu sou, sabe? Então, seja muito amoroso com pessoas LGBTs, independente se você é mãe, pai, tio, tia, sobrinho, o que for. E eu expondo mais um fato do meu filho. Meu filho, né? Eu posso falar dele. Tem algumas pessoas relacionadas, né, com o mesmo tipo de... Como eu posso dizer? Sexualidade? De sexualidade como ele, que frequentam a minha casa, né? São bem-vindas. Procuro dar o maior carinho para elas. Mas ele não tem... ele se maquia para mostrar para vocês. Ele tem outros atributos. Meu filho é bom na cozinha, na culinária. Meu filho faz bolo de pote. Meu filho faz N coisas. Entendeu? E se vocês quiserem, comentem aí, né? Comentem aí. Eu e ele vamos estar fazendo um bolo para vocês na nossa cozinha. Simples, humilde. Mas a gente vai estar fazendo e postando vídeo aí para vocês, né? Ele sabe fazer uma lasanha como ninguém, né? Então aí, comentem aí e eu espero que vocês fiquem com Deus. Obrigada pelas perguntas. Desculpem eu estar meio nervosa, porque é a primeira vez que eu apareço em vídeo falando, né? Mas nada que uma primeira vez não possa vir outras vezes, né? Sim, agradeço mesmo. a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Gente, se vocês quiserem mais vídeos com a minha mamãe aqui, comentem muito aqui embaixo. Se inscreve já no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha com muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam ver esse vídeo. Verdade. Precisam falar sobre isso, falar que tá tudo bem Falar ser sem gay, medo. tá tudo bem ser LGBT, eu sou viado sim, e daí? E tem que mostrar que os pais têm que apoiar, que a gente tem que ter o apoio da família, independente de quem seja. Entende? A gente tem que ter orgulho de quem a gente é. A gente tá saindo do mês do orgulho LGBT e o que a gente tá fazendo pra mudar isso? Vamos mudar dentro da nossa própria casa, porque a gente tem que ter orgulho, mas tem que ter orgulho da mudança que a gente traz de dentro de casa. E não faltar, né, o caráter. Exatamente, porque isso não muda caráter de ninguém. Isso não quer dizer nada. Mas enfim, gente, muito obrigado. É isso que eu queria dizer pra vocês. Tenham orgulho de quem são. Tenham orgulho dos seus filhos. E
eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho da minha mãe, da pessoa que ela tá Eu se também tenho tornando. orgulho de você. Da pessoa que ela tá se tornando, porque ela tá, cada dia mais, ela tá tentando entender um pouco mais sobre o mundo LGBT, tá tentando entender o que é gênero, o que é sexualidade. E aí a gente vai explicando tudo isso pra ela. Mas eu tenho muito a agradecer a vocês que nos deram apoio e até hoje estão nos dando, muitos amigos, familiares que estão aqui assistindo. Hoje estão aqui porque nos deram apoio, sabe? Eu só tenho a agradecer a vocês e é isso, gente. Muito obrigado. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Me seguir nas redes sociais. É verdade, né, mãe? Verdade. @endireitei em todas as redes sociais. Twitter, Verdade. TikTok, Instagram. Eu acho que é isso. Gente, muito obrigado. Se inscrevem. Beijinho. Tchau.